Atenção, hein? Atenção, porque o Atlético precisa de 16 pontos dos 33 que restam em disputa para alcançar a pontuação de 75, jamais atingida por um segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Caso vença todos os jogos, incluindo o Flamengo no Maracanã, o Atlético alcançaria a meta no dia 17 de novembro. Ou seja, daria quantas rodadas de antecedência, o André? Olha para mim, por gentileza, quantas rodadas no dia 17 de novembro? Faltam Quantas 5. rodadas? Faltariam 5? São 11 ainda, né? São 10. Então faltariam 4. Então faltariam 4 rodadas. Né? Seriam 6 vitórias para chegar aos 16 Então, pontos. veja bem, hein? Se você trabalhar com base no que tem até agora de números, dá um certo otimismo que é absolutamente natural. Só que, ao contrário do que informaram lá em São Paulo, eu não vi ninguém cantando é campeão ainda não. É muito cedo, a torcida do Atlético respeita esse latifúndio de tempo entre o título de 71 e o que pode acontecer em 2021, né? Então, acho que parcimônia, cuidado, né? Tratar os jogos com muito cuidado. E ganhar, porque quanto antes confirmar o título, mais tranquilidade, inclusive ser campeão com antecipação, dá ao Atlético uma condição muito legal de se preparar depois, caso ele consiga confirmar o título antes da final, se passar a final, e está bem próximo de acontecer, antes do primeiro jogo já da final da Copa do Brasil. Então, se ele garante o título antes, ele vai para a final da Copa do Brasil com foco muito voltado só para a Copa do Brasil, já com o título possivelmente conquistado. Eu imagino que isso deve ser conversa lá, né, senhores? Eu imagino que o Cuca deve trabalhar isso na cabeça dos caras. Vamos acelerar aqui, conseguir confirmar esse título antes, para a gente focar depois só na Copa do Brasil, Gris. Eu não sei até que ponto vale a pena colocar essa pressão de querer ganhar logo, né? Eu acho que o Atlético precisa focar no campeonato, continuar trabalhando como está trabalhando, né? Quando a gente fala que a situação ficou muito confortável, porque se a gente pega essa conta, né, dos 16 pontos em 33 jogos, a gente está falando de um aproveitamento de 50% dos pontos, para um time que tem muito mais do que isso no campeonato, né? O Atlético perdeu 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Até agora 3. 3 jogos em 28, teria que perder 4, 5 em 10 para perder o título, né? Então, assim, é claro que essas coisas acontecem, a gente já viu acontecer, precisa... Aliás, 4. Os jogadores... 4 derrotas. Os jogadores não podem achar que o título já está ganho, que a situação tá fácil, mas de fato vai ficando muito tranquilo, assim, né? Com uma vantagem confortável. E esse confronto contra o Flamengo, que é meio que decisivo, né? Acho que o Atlético arrancando pontos do Flamengo, não precisa não necessariamente nem ganhar o jogo, mas empatando o jogo lá no Maracanã, acho que fica numa situação muito confortável para o restante do campeonato e conseguindo confirmar aí esse título cada vez mais provável. Agora, Gomide, os números dão um certo ar de, não vou dizer tranquilidade, porque não tem ninguém tranquilo. Quando o juiz trila o apito e a bola começa a rolar, a tensão toma conta mesmo. Nota-se, as câmeras vão mostrando, torcedor apreensivo, porque está muito próximo. Depois de 50 anos, está muito próximo de gritar é campeão. Aí se tem uma decisão de Copa do Brasil pela frente, primeiro Fortaleza e depois se passar, aí fica entre São Paulo e Flamengo e Atlético Paranaense, que eu não aposto um centavo que o Flamengo passa, mas não aposto mesmo, porque esse time do Atlético Paranaense é tinhoso, como diria um amigo meu, mas diante do que o Gris disse, as estatísticas são favoráveis, as atuações são favoráveis. Mas ter o pé no chão, o Gris fala isso, com o pé no chão, ao longe se vai. O Gris é um grande frasista. Eu acredito que além das estatísticas, o que podemos colocar aí nessa equação para a conquista do título, o desempenho dos concorrentes, né? O desempenho do Flamengo hoje ele é abaixo do que se espera por elenco que tem, Everton. Convive com problemas, sabemos que recentemente aí, assim como o Atlético, né? Um número menor de jogadores, mas teve baixas, né, por conta de convocações para a seleção, vem tendo alguns problemas com lesão, mas o Flamengo, em termos de desempenho, né, ele oscila mais hoje. É claro que o trabalho do Cuca ele tem mais tempo do que o do Renato Gaúcho,
Só que a qualidade do material humano que o Renato Gaúcho tem em mãos é uma qualidade que propicia o treinador a meio que adiantar o processo com relação à forma que ele quer que a equipe jogue e se assimilar mais rápido pela qualidade técnica, né, cognitiva dos jogadores, né? O Flamengo oscila demais, fez um jogo até certo ponto ruim contra o Fluminense, não fez um bom jogo, tinha desfalques, tinha. Eu não consigo ler o jogo longe do que você consegue. Minha visão é uma visão bem rasa mesmo, da leitura do jogo. Mas, cara, por menos que eu entenda da leitura, eu não via estratégia nenhuma no Flamengo. Nenhuma. Era dar bola no Michael, dar bola no Michael, e depois do segundo tempo, dar bola no Vitinho, dar bola no Vitinho. Não tinha agora. Eu acho que dá pra levar em conta que, pô, os caras estão sem o Gabi, os caras estão sem o Pedro. Aliás, uma lesão, reserva, né, de menisco, né? Vai tirar aí, sei lá, um mês talvez. Dos titulares. Bruno Henrique. Dos titulares jogaram o Diego Alves, Alves, Rodrigo Caio, Andréas Pereira e o Everton Ribeiro. E o Diego. Né? Não, O Michael hoje ele é quase um titular. Depois da chegada do Renato é titular. Não é. Se tiver, o Bruno Henrique tá ficando se fora. tiver todo mundo à disposição, ele é reserva. Mas ele tem jogado constantemente, né? Então não dá para falar assim, ele joga um e fica 4 fora. Não, ele tem jogado constantemente. Mas mesmo assim tem time para fazer melhor, né? Então acho que além da vantagem matemática na tabela, eu acho que existe uma vantagem hoje de desempenho. O Flamengo, ele caiu muito, a gente está falando muito da questão ofensiva, né, do Flamengo, pelos jogadores que tem, né, pela qualidade do elenco, especialmente na parte ofensiva, não que defensivamente tenha jogadores que são abaixo, mas para mim hoje, eu não vou chamar de principal, né, mas o que chama mais atenção para mim com relação ao desempenho do Flamengo é até mais a parte defensiva do que a ofensiva. Porque a ofensiva, Everton, uma hora ou outra, se tiver todos os jogadores à disposição, por mais que não tenha ali padrões de comportamento muito bem definidos, eu não vou chamar na intuição, né? Mas na qualidade individual dos jogadores do Flamengo, uma hora ou outra, ou quase sempre, sai alguma jogada interessante, né? Porque os jogadores são muito bons para o padrão do futebol brasileiro. Agora, defensivamente, o Flamengo vem se tornando um time frágil defensivamente para mim. E tem um outro ponto, né? Que é pode ser um facilitador muito em breve nessa questão matemática e da discussão, que é que, assim, né, o Renato já começa a ensaiar um discurso de abandonar o brasileiro. Já começou ontem. Você acha que aquilo foi sincero, foi honesto, ou foi meio que uma deixou uma letrinha ali pra turma achar que já tá... É um jeito de tirar a pressão dele, né? Ele falou muito, né, quando estava fora do Flamengo, de que com o dinheiro do Flamengo é muito fácil ganhar tudo. Chegou meio que com essa obrigação, de certa maneira, né? O Flamengo exige-se pelo investimento, pelo que tem, que se conquiste os títulos. E aí já vê que o Campeonato Brasileiro já vai escapando, Copa do Brasil teve um jogo duro contra o Atlético Paranaense, aí já começa meio que não é assim, não dá para querer tudo. Em algum momento vai ter que fazer escolhas e muito provavelmente, a não ser que seja eliminado da Copa do Brasil na quarta-feira, que eu concordo com você que hoje é um cenário possível, embora o Flamengo seja favorito, de começar a deixar o brasileiro meio de lado mesmo e de focar nos 2 mata-matas que ele vai ter por títulos nas Copas. Me dá!